Fala, sucesso! Esse vídeo é fenomenal. Você já entrou alguma vez em algum lugar, ouviu a palavra, seja na igreja, seja em algum lugar, você ouviu a palavra e você falou assim, tá errado? Você já entrou em algum lugar e você falou assim, poxa, mas tá alguma coisa assim, eu já gostei dessa palavra antes e hoje não é isso que eu acredito? Tem alguma coisa errada? Espera que esse vídeo vai te explicar. E mais importante do que isso, você vai aprender a respeitar. Ele é praticamente o início, porque são duas palavras que hoje a gente vai falar, algo fenomenal. Gladys, você já teve aquela sensação de você vai ler a Bíblia e falou, gente, tá falando uma outra coisa que eu, há um ano atrás que eu li. Aí anos depois você lê o mesmo texto, não tem nada a ver com aquilo que você leu anos atrás? Tem explicação. E você vai entender que isso é mais do que natural. Antes de mais nada, quero me apresentar, Pastor Gladson, a seu dispor, no canal chamado De Graça. Por que de graça? Porque as pessoas já perguntaram, quanto que custa seu curso? De graça. E o que vai ser dito hoje, pasmem, para você aprender isso aqui, você tem que pagar cursos caríssimos, muitas vezes aprender com alguém que não preceita a sua fé, que não acredita em Deus. Isso é muito perigoso, porque ele é tendencioso. Então eu vou tentar ser aqui o mais neutro possível. Porém, você vai ver que existe, no fundo, que eu acabo colocando a questão da fé cristã. Por quê? Porque muitas vezes o meu povo perece por falta de conhecimento. Está na Bíblia. Para que você não seja enganado. Quantas pessoas são enganadas todos os dias? A pior coisa, quer matar um homem? Deixa ele com dúvida. E essa dúvida eu vou tirar de você hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome do Deus Pai, que aqui está nesse momento, em todos os lugares. Tá preparado? Porque essa palavra de hoje, menino, você nunca ouviu em nenhuma igreja. E nem vai ouvir. Por quê? Porque quem não conhece tem medo dela. E fala mal. Eu já vi pessoas falarem mal dessa linha de raciocínio. Por quê? Porque aquilo que você desconhece, você tem que falar mal. Exatamente isso. Mas quando você está dentro, você começa a entender, a respeitar, mas desde que não fira nenhum princípio que esteja na Bíblia. Nenhum princípio dado por Deus. E aí você tem que entender isso também. E eu vou te explicar onde você tem que tomar o devido cuidado. Tá preparado? Você já viu no tema que a palavra de hoje é justamente essa aqui, ó. Aí, olha que legal. Jesus usou a parradez em suas parábolas? Gladson, o que é parradez? Eu vou te explicar aqui agora. Esse tema aqui, ele é muito importante para todo cristão. Muito importante. Qual é a grande importância disso? Você não ser enganado. E muitas vezes você ouve uma coisa e fala assim, gente, será? Aí você fica, a pessoa fala, aí você ouve aquela pessoa, muitas vezes, ela leva a tendência, é um ateu, e aí você fala, será que Deus existe? Opa! Pasmem, essa é uma pergunta inteligente. Porque quando você faz essa pergunta, se a pessoa aprende uma coisa na matemática se alguém deseja provar algo que não existe, é porque esse algo existe. Porque se várias pessoas querem provar algo, e aí depois eu te mostro uma questão filosófica em cima disso, você vai ficar pasmo. Então vamos aqui ao que importa, que hoje o negócio vai ferver. Literalmente. Vamos lá. Cada versículo da Bíblia pode ter quantos níveis de entendimento. Lembra que você já chegou em algum lugar e você ouviu uma palavra e falou assim, gente, não concordo com essa palavra, ou esse nível, e poxa, parece que eu estou falando para pessoas de outra idade. Gente, toda a questão de Deus, a palavra de Deus, ela tem uma explicação. Então, o que a gente vai estudar hoje aqui? Existem 4 níveis de entendimento da Torá, da Bíblia, da palavra de Deus. 4 níveis. Gladson, eu nunca ouvi isso. Por que ninguém apregou a isso? Vamos lá que a gente vai entender
tudo isso hoje. Parradez, no hebraico, significa pomar. É a hermenêutica judaica. É uma linguagem, é uma hermenêutica judaica. Ah, mas eu achava que hermenêutica, a palavra pode vir, mas a técnica antecede. Então a igreja copiou. Ah, agora você está entendendo. Hermenêutica, que é a arte de interpretar, é de entender o texto. Ou seja, é aquela coisa, toda vez que você lê um texto e entende ele, você está fazendo uma hermenêutica. Nossa, que palavra sofisticada. Gente, eu digo que muitas vezes, aqui eu vou dar um adendo. Muito importante isso. Uma vez eu estava num lugar e a pessoa falou, e eu conversando com essa pessoa, e eu tinha um costume que hoje eu entendo que ele não é do mais agradável. Toda vez que a pessoa falava, eu já ia no termo, eu decorava versículos, capítulos. E aí eu conversando, aí eu falei, Deus, eu não faça pergunta para Deus que ele te responde, isso aí é para tu também. Se você fez essa pergunta, eu falei, Senhor, o Senhor se agrada de eu ficar decorando os versículos, os capítulos? E aí surgiu esse episódio. Eu estava aqui na rodoviária do Plano Piloto, e ali antigamente tinham uma livraria de Bíblias. E nessa que eu entrei lá, e eu conversando com um senhor, aí, senhor da minha idade, e eu conversando com ele assim, ele falou assim, e eu falava uma coisa, isso que te digo, aí falava, não desrespeitando, mas aí ele falou assim, Isaías 3:4, e eu falei, negócio, Mateus 2:1, e foi falando, e ele, tudo que eu falava, ele falava um versículo bíblico. Naquele dia eu falei, gente, foi a melhor, eu falei, cara, foi a melhor coisa do mundo conhecer o Senhor. Aí ele, porque é bom, né, conversar com alguém que entende de Bíblia? Não. Você só sabe que é chato quando encontra outro chato parecido contigo. Eu estava parecido com ele. Quando eu vi o meu espelho, eu modifiquei. Aí eu falei, eu não quero mais isso. Mas Senhor, mas Jesus... Aí ele foi ser enfático. Aí naquele dia, aí ele foi falar assim, mas Jesus usou a palavra, ele usou a palavra com o diabo e com os fariseus. Com os demais ele usou pequenas porções. Jesus era comunicativo. A palavra comunicação significa fazer-se comum. E aí muitas vezes a gente quer numa técnica mirabolante, hermenêutica, quer dizer, até o final você vai entender o que significa isso. Isso, para mim, mudou. Isso não atrai, isso repele. Jesus, ele ensina uma coisa muito interessante. Ele se fazia igual, mas ele não fazia as coisas iguais. Ele se diminuía para ter acesso. Isso se chama humildade. Eu aprendo com Jesus, o maior líder de todos. Qualquer outra pessoa que falar o contrário, me desculpa. Ele não entendeu quem é Jesus, na sua magnitude. E hoje você vai entender por quê. E Jesus usou a parradez. Não, Márcio, o que significa parradez? Fala lá, pera, eu vou te explicar. Vamos voltar então. Aqui eu estou te explicando tudo isso para falar sobre hermenêutica, que é simplificar, gente. Aqui, ó, interpretar, entender o texto. Ficou mais fácil? E aí, a gente criou aqui uma conexão. Eu não fiquei, você não se sentiu inferior a mim. Muito pelo contrário. Eu tenho que fazer você sentir a essência de Jesus Cristo, que é a maior essência que tem. Aqui a gente vai para Romanos 3:1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Aqui você vai entender o que significa oráculos. Vai te responder o que a gente está falando aqui hoje. A palavra oráculo tem sua raiz no latim, ou seja, muito depois. Oráculum, que significa literalmente resposta. Quem é a nossa resposta? Quem é o nosso caminho? Quem é a verdade? Jesus foi muito inteligente nisso. Ela se refere a uma resposta dada por uma divindade quando alguém a consultava. Então, o maior oráculo que eu conheço, Moisés esteve diante dele. Será que é importante eu saber disso? Qual a sua verdadeira importância nos dias de hoje? A parradez. Lembra que até Paulo, tá ali, ó. Aqui, ó. Romanos 3:1. Quem falou isso aqui foi Paulo.
Porque qual é a grande vantagem aqui? É porque os judeus têm coisas que nenhum outro tem. E eu vou te falar. O que você vai ter acesso aqui hoje, para ter esse acesso, você tem que demorar 2, 3 anos. Diante de um rabino, diante de alguém que estudou muito, pelo menos 7 horas por dia durante 7 anos. Então, como eu já tenho muito tempo estudando a palavra de Deus, quase 20 anos, só agora Deus me permitiu estar falando para você coisas dessas, porque muitas coisas eu tinha dúvida e eu não queria te passar nada errado. Eu queria te passar algo que você falasse. Lembra do que eu falei do porcos? Tem um vídeo que eu falo sobre porcos, animais fendados e ruminantes, que você vá lá assistir ele, porque lá fala sobre o que significa ruminar. Ruminar, você tem que pegar o que eu estou falando aqui agora e ruminar. Vai lá no texto, você vai ficar impressionado. Então, será que é importante? Se até Paulo falou isso? Pergunta de ouro cristã. Aí aqui agora entra. Se eles realmente soubessem interpretar a Bíblia, a Torá, eles deveriam saber que Jesus era o Messias. Mas tem um porquê, e vai ser explicado nisso aqui também, hoje. Essa é a vantagem dos judeus, como Paulo disse. A eles foram dados os profetas, os levitas, os sacerdotes e os reis escolhidos. E até o nosso Jesus Cristo. Veio deles. É muito forte o texto que eu vou falar aqui a seguir agora. Por que eu uso isso aqui, gente? Porque minha cabeça... Eu começo a conversar aqui, aí já veio aqui na minha mente aqui 30 coisas aqui, ó. 30 caixas e que muitas vezes tem conexão para mim. Você que tá assistindo não vai ter conexão. Então esse texto aqui é para me frear. Eu vi aquele freiozinho? Deus usou um burro na Bíblia para falar. Aqui eu sou o burro da vez. E aqui eu tenho que me frear. Isso aqui para mim é para me frear. Vamos lá. Tá preparado? Porque você vai ver aqui agora? É muito forte. Isso aqui, ó. A maioria das instituições religiosas nasceram a partir de discordância, seja de hermenêutica ou de interpretação. Concorda comigo? A Igreja Luterana, por que ela surgiu? Porque ela discordava de várias coisas da Igreja Católica. Por que surgiu outras igrejas ortodoxas, até o judaísmo, ele teve diversificações. Você vai ver por quê. Porque a maioria das instituições, isso aqui que você vai ver hoje, se eles colocassem em prática, ajudaria todos eles a estarem unificados. Porém, a vaidade faz com que uma pessoa fale, eu saí daqui porque essa igreja aqui não acredita no Espírito Santo, então vou montar minha própria igreja. Poxa, essa daqui não acredita na graça, então eu vou montar minha própria igreja. Poxa, esse aqui não acredita, é calvinista, então vou ter que... Esse aqui é arminiano. Opa! Entendeu onde começou a divisão? E essa divisão começou lá atrás, quando Roboão e Jeroboão tiveram a intriga. Isso foi o quê? A mando de Deus? Foi uma direção de Deus? É um princípio de Armínio ou de Calvino? Gente, quando você for lá no céu, você pergunta para Deus. Você vai ver que os dois estão errados, os dois estão certos. Por quê? Porque hoje eu vou te explicar que é ponto de vista. E você tem que respeitar os pontos de vista. Mesmo que a pessoa esteja pregando algo que não seja para você. Que nem tudo é para você. Muitas vezes é para a pessoa que está do seu lado. Ó, lapada boa, hein? Mas você está protegendo todo mundo. Estou te explicando. Estou te explicando. É forte, dói e é forte. Então, continuando aqui, todas as guerras religiosas nasceram a partir de discordâncias de entendimento da palavra. Você sabia que uma frase, uma palavra, que tem 5... Olha só o que eu vou te falar. Vários relacionamentos acabam pela forma. Isso aqui já vai aumentar mais ainda. Se você ler o texto, colocando ênfase em algumas palavras, você vai passar a ter novos entendimentos. Se a frase se tem aqui, por exemplo, vou te dar, eu não gosto de você. Tá amarrado. Eu vou lá. Eu gosto de você. Opa. Eu gosto de você. Aqui tá aqui. Pô, parece que não sabe contar, né?
Ah, eu gosto de você. Se eu tiro a vírgula, ah, eu gosto de você. Já mudou a concepção total. Ah, eu gosto de você. Já mudou. Eu coloquei ênfase em duas palavras. Ah, eu gosto de você. Ah, eu gosto de você. Já mudou. 5 palavras me geram 25 formas de entendimento. Então imagine você, num relacionamento, manda uma mensagem para alguém, ele vai entender de várias formas diferentes. Por isso, muito cuidado com mensagens escritas. Porque ela vai interpretar da forma emocional que ela está. Se ela está chateada, se ele demorou lá uma semana para responder a mensagem, e ele falou assim, nossa, eu estou com saudade disso. Eu estou com saudade. E a pessoa já te ligou 100 vezes. Agora, imagina você. Você tá com saudade de coisa nenhuma, porque se tivesse com saudade, eu tinha atendido o telefone. Você tá sabendo o que eu tô falando? Porque isso é normal do ser humano. Então você tem que entender que a interpretação também tem a ver com as emoções. Sigamos aqui. O Parradês, juntamente com as 70 faces da Bíblia, ou as 70 faces da Torá, que é um estudo, que é o próximo que você vai ver, são ferramentas que Deus permitiu para poder ajudar a combater as divisões, sejam elas religiosas, espirituais, emocionais e até físicas. Uau! Claro, até alimentar, porque a física está na questão, se você o seu físico, até a questão da alimentação caché, você tem uma interpretação cristã e uma interpretação judaica, e uma interpretação que você pode ter ela de várias formas, cultural, emocional. É mesmo, falei, comida é emoção, gente. Comida é emoção. Aqui agora você vai entender. O mais importante é que Deus deixou escrito, não o que a gente acha. O mais importante. Ah, mas eu acho isso. Não, o que está escrito? Quando você entende isso, as coisas tendem a facilitar. Pergunta: você já assistiu algum filme dublado? E depois assistiu o original? E qual foi o melhor? Gente, eu já assisti filme dublado que estava melhor do que o legendado. Porque se tava em inglês, eu não entendo inglês. Mas aí tava em inglês, eu falei, gente. E o cara. E aí, é tipo assim, a voz do Batman. Eu sou Batman. Aí eu fui ver o original. Eu sou Batman. Nada a ver. I'm Batman. Ah! Eu falei, a voz tá melhor. Por quê? Porque naquele momento, a dublagem pegou uma voz que aos nossos ouvidos latinos do Brasil eram muito melhores. Quando eu já fui assistir filme espanhol, a pessoa falava espanhol, El Batman. Eu falei, gente. Aí chinês, El Batman. A tonalidade, a vocalismo mudou, porque tudo tem também de acordo. Mas quando você quer ler algo entendendo o autor, você vai no original. A melhor ferramenta é o original. Ficou entendido aqui? Então, qual que é o melhor? Neste caso, a palavra de Deus, eu te indico, e já várias pessoas perguntaram, pastor, qual que é a melhor Bíblia? A melhor Bíblia é aquela que você começa. É aquela que você vai dar conta de ler. Eu iniciei a minha iniciação foi ouvindo Cid Moreira e Deus criou a terra. Gente, fenomenal. Fenomenal. Então eu praticamente fui convertido ouvindo as palavras do Cid Moreira. Um homem extremamente usado. E que ele usou o seu talento melhor. Coisa de Deus. E ele vai ser lembrado. Tem muita gente que ouve ele e reconhece ele mais pela voz dele emprestada para falar de Deus do que ele como jornalista. Eu não recordo dele como jornalista. Porque o propósito dele maior, ele teve, Deus ajudou ele, mas ele usou o propósito dele maior e ele viveu mais tempo. Isso que você tem que entender, qual é o propósito. E Cid Moreira teve esse propósito. Então a Bíblia, qual que é a melhor? É aquela que você entende. O aprendizado, ele é evolutivo. Quando você é criança, você bebe leite. Direto da mãe. Se tem algum problema, você vai aumentando. Ah, quanto tempo para você comer uma comidinha mais sólida? Se eu hoje estudasse o que eu vou te passar diretamente, inicialmente, seria muito mocotó. Um caldo grosso que provavelmente eu não entenderia, ou poderia entender, mas não compreenderia. Entendeu? Não entenderia na plenitude.
Ou seria uma questão mais mais de julgamento? E isso, as pessoas que julgam ou falam mal é porque não entendem o que eu vou te falar aqui. Então, por isso que é muito importante quando você estudar. E você tá vendo que aqui do lado aqui, ó, do lado aqui, bem aqui, ó, eu coloquei frutas. Por quê? Porque parradês simboliza pomar. A palavra de Deus possui passagens magníficas que só se pode compreender lendo o original. E no finalzinho você vai ver uma parábola de Jesus que todo mundo leu praticamente na sua forma mais rasa, não na mais correta. E aí você vai falar assim, e Jesus, você vai entender que Jesus usou essa técnica melhor do que ninguém. Quando e quem foi o responsável por esse sistema de entendimento chamado parradês? Vamos lá? Qual é a história do parradês? Como surgiu esse sistema de interpretação da Bíblia, da Torá no original? Esse método é uma herança dos fariseus. Aqui a gente tem que tomar... A gente fala tão mal dos fariseus, mas a gente tem que entender a história. Sem os fariseus, a história de Jesus não teria sido bem contada. No século II a.C. em Israel. Então, os fariseus aqui, o que estava acontecendo? Uma repetição, que isso se repete. Eles defendiam o retorno às Sagradas Escrituras. Como assim? Porque as pessoas, pasmem, você vai ficar chocado. Eles começaram a pregar a não dependência total ao templo de Deus. E por que isso? Peraí. Hoje tem pessoas que defendem, você não precisa ir na igreja, você não precisa ir na igreja. Gente, você precisa de comunhão. Comunhar. Fazer amigos. É o chamado network de negócio. Mas não, você não precisa de um network. Você tem que ter amigos. Uma pessoa sem amigos é uma pessoa solitária, uma pessoa que mal interpretada e é egocêntrica. Então você tem que ter amigos. Você tem amigos? Quantos? Fala aqui. Glácio, eu tenho sorte, eu tenho 10 amigos. Ótimo. Eu tenho 5. Não, conta numa mão. Ótimo. Mas você tem. Se você não tem, manda uma mensagem para mim, Glácio. Eu não tenho mensagem. Eu não tenho muitos amigos. Bota aqui no grupo que você vai arranjar vários amigos aqui neste grupo que nós estamos criando. Porque naquela época a maioria dos sacerdotes estavam corrompidos. Foi quando nasceu os saduceus. Agora eu estou entendendo os saduceus. E agora você vai ficar mais escandalizado. Eu posso contar a história deles mais profunda. Eu estou aqui sendo bem superficial. Esses saduceus, olha o que aconteceu. Eram a classe que passou a comandar o templo. Porque eles eram escolhidos pelo rei romano, aí pelo imperador, e aí estava ali. Eram em sua maioria sacerdotes, porém, grande parte não faziam parte da linhagem arônica de Arão, e muito menos levítica. Pasmem! Eles haviam comprado esse direito. Será que parece com os dias de hoje? Eu tenho um pastor que ele saiu da igreja, e aí ele queria uma justificativa, né? Mas assim, quem sou eu para falar? Mas aí ele falou, porque agora tem pessoas que não eram pastores e agora eu tô colocando para ser como pastor. Lácio, o que você tem para me dizer? Eu falei, você tá copiando os mesmos passos de Jeroboão. Porque na minha Bíblia fala que quem queria ser sacerdote, ele dava a carteirinha. Não precisava. O que está escrito na palavra? Não, mas o Novo Testamento defende... Não. O que está escrito na palavra? Como era escolhido um sacerdote? Agora você está entendendo o que eu estou querendo te falar. Mas longe de mim falar onde que tem que ser a minha direção? A palavra. Continuemos. Os fariseus eles eram chamados de prushim. Eu estou colocando aqui certinho só para vocês entenderem. O que significa prushim? Que significado literalmente significa separados, ou aqueles que separam. Então foram escolhidos aqueles que gostavam de estudar, de estar diante da palavra de Deus, de falar assim, não, o que é o que é. Nem mais, nem menos. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Sem pessoas escolhidas por Deus para isso, foi assim que também foi escolhidos, e hoje, lamentavelmente, as pessoas não entendem a história. Foi assim que surgiu também os maçons. Quem foram escolhidos os maçons? Foram os prushins da época.
São as pessoas mais justas, as mais honestas, aquela que não roubava, para tomar conta das coisas e de valor do templo de Deus. Foi criado pela Igreja Católica. Aí vem aqueles pessoal, foi criado. Não, não, não. Se você entender a história mesmo, você vai ver que a história é muito mais profunda do que isso. Ah, você é maçom, Gladys? Eu não. Mas, antes de julgar, não condene. Isso aí só Deus permite. Muitas vezes você está condenando uma coisa que foi Deus que permitiu. E aí? Ah, porque foi Satanás. Não, não. Você sabia que até Satanás foi ordenança de Deus? Não tem isso na Bíblia? Não, então vai lá ler. No original, quem era o anjo que apareceu para o burro? E eis que Deus enviou o anjo de Deus. Aí o anjo que está ali, sabe qual é o nome dele? Satã. Satanás era obediente à ordem de Deus, até para Jó. Então, o diabo não tem nada. Satã não tem poder contra Deus, porque é uma criação de Deus. Lá onde está isso na Bíblia. Se você quiser mais profundo isso mudou muito minha concepção do que entender o mundo espiritual. E ele é muito mais complexo e simples. Ele é complexo na sua simplicidade, simples na sua complexidade. Mas você, quando concatena, você começa a entender isso. E aí você não para de colocar culpa no diabo. Ah, que é a culpa do diabo. Não, não, não. Culpa das suas escolhas. Se você comer um chocolate hoje, não é culpa do diabo, é sua escolha. Existem coisas que você é culpado. Então, nesse caso aqui, voltando para cá, você entendeu por que tem que ter isso aqui? Porque senão eu saio aqui, ó. Não vou falar aqui de Apocalipse a Gênesis, filosofia. Então, aqui os fariseus, os puxins, eles eram literalmente os separados. O que a palavra santo significa? Separado. Então, eram as pessoas mais santificadas. Por que separados? A denominação separados se refere à postura dos fariseus em relação à observância rigorosa da Torá e das tradições judaicas. Então, totalmente tradicionalista. Eles se separavam da população em geral ao estudar intensamente a Torá. Eles criaram esse movimento popular onde eles queriam ensinar o povo a não depender totalmente do templo, pois eles estavam corrompidos. Pois ele estava corrompido. O templo estava corrompido por quê? Porque os saduceus que não eram escolhidos de Deus estavam entrando lá dentro. Então, os fariseus passaram a ensinar o povo a ler e a escrever e a entender as escrituras. Aqui você começa a entender porque Paulo, Pedro, todos eles passaram a ter entendimento. É o quê? Foi uma herança deixada pelos fariseus. Então, eu não posso falar de todo mal os fariseus. Ah, os fariseus que sacrificaram Jesus. Não, não. Quem estava no comando era saduceus. Então, se você quer condenar alguém... Aqui surgiu o fortalecimento e a oficialização da construção de mais sinagogas. E aqui muito, lembrando aqui, ó, que eu já vi pessoas, porque as sinagogas surgiram nessa época. Não, não, vamos lá. Lembrando que a primeira teoria sobre a origem das sinagogas está ligada ao exílio babilônico. Está lá por volta de 587 a.C. Quando eles foram exilados, ficaram distantes do templo. Então eles tiveram que criar, começaram com pequenas reuniões em casa, depois construíram lugares maiores e assim sucessivamente. Por isso que a igreja é uma cópia, praticamente uma cópia fiel das sinagogas. Do que dá certo. Essa foi a inspiração para a criação de todas as igrejas que conhecemos hoje em dia, pois antes só podia ser feito apenas no templo de Deus em Jerusalém. Imagina, gente. Antigamente, tudo que você fosse fazer, tá aqui, ó. Aqui surgiu o sistema de estudo sistemático da Torá, de maneira que o estudo pudesse ser completado em 1 ano. Então, eles têm um estudo da Torá, porque são 5 livros, eles conseguem ler ele em 1 ano. Então, ele vai lendo, aí você vai lá e fala, agora a gente vai começar o ano de novo. E aí, é uma data certinho, e eles terminam em 1 ano. Fenomenal. E isso é uma repetição. Então, se a pessoa tem 20 anos, é provável que ela já leu a Bíblia 20 vezes. 20 vezes não, porque que o pai vai lendo para o filho também. Se ele começou aos 7 anos, 8 anos que seja, mas eles começam bem novo. Então, é provável que uma criança de 10 anos já tenha ouvido a palavra toda completa e de entendimento 5 vezes. Se ele tem 40 anos, foram 40 vezes. Olha o grau de entendimento desse grupo maravilhoso. Esse estudo só podia ser feito na sinagoga, na companhia de um rabino autorizado. Eles criaram regras de oração. E aqui agora vem um adendo, olha só. Foram os fariseus que ensinaram o povo a orar diretamente a Deus, pois antes
era necessário... Olha, perdão, isso aqui já a pergunta vem depois. Foram os fariseus que ensinaram o povo a orar diretamente a Deus, pois antes era necessário se dirigir a um profeta ou ao templo de Deus, como fez Ana. Olha que maravilha que os fariseus fizeram. Isso aqui é uma herança farisaica. Antes, eu não podia orar em casa. Eu tinha que ir lá no templo ou usar um talite, como Abraão fazia, e tinha todo um preceito de oração e diante do templo de Deus. E você vê, tem um costume e tem um porquê que eles fazem isso. E aí você começa a falar assim, uau, eu já vi pessoas usando o talite à noite, não pode. Eu aqui tô te falando que eu me senti um pangarezão. Eu comprei um, mas assim, eu falei, gente, vou comprar porque eu acho bonito. Aí eu falei, qual que é aí eu não tava, o dinheiro não era muito, mas eu falei, eu queria o melhor, porque pra Deus tem que ser o melhor. E comprei. Ah, isso é idolatria, não sei o que tá. Mas vai ler a Bíblia lá. Jesus usou. Mas não que eu tenha usar a tradição, mas eu acho muito interessante. Muito interessante. Qualquer dia disso até, não, mas eu não acho tão importante porque eu não uso ele da forma correta, porque eu não vou usar algo que eu não sei. Então, antigamente, era obrigatório estar no templo. Ana foi no templo. E agora imagina, as pessoas foram espalhadas no mundo. Isso aí já é foi um preceito humano que agradou a Deus. Agradou a Deus. Agora, ó, problema. Aqui entra um probleminha que eu comecei a falar, porque eu já sei tudo que vai acontecer aqui, né? É verdade que a famosa oração do Pai Nosso, que estás no céu, foi criada pelos fariseus nessa época? E que Jesus usou a partes dessa oração farisaica para criar a sua oração? Eu já vi vários homens, vários rabinos messiânicos falarem isso. Só tem um detalhe. Está aqui a explicação a seguir. Solução. A oração do Pai Nosso, também conhecida como oração do Senhor, não foi criada pelos fariseus, mas sim por Jesus Cristo. Ela é registrada nos evangelhos de Mateus em 6, 9 até o 13, Lucas 11, 2 e 4, como modelo de oração que Jesus ensinou a seus discípulos. Por que esse equívoco é comum? Já vou te explicar. Fariseus e a oração. É verdade que os fariseus eram conhecidos por suas longas e elaboradas orações públicas. No entanto, Jesus critica essa prática dizendo que não devemos usar muitas palavras repetidas, como fazem os gentios. Mateus 6, 7. A oração do Pai Nosso, ao contrário, é simples e direta, focando nos aspectos mais essenciais da relação com Deus. E Jesus começa de uma forma maravilhosa. Jesus, nesse Pai Nosso, ele fez uma oração 18 vezes menor do que a oração tradicional. E ele começa de uma forma maravilhosa quando ele diz, Pai Nosso que estás no céu. E já entra, se qualquer dia, se você quiser, existe a linha parradez do Pai Nosso. Porque tem a convencional. Se você quiser, qualquer dia desse, eu explico isso. O surgimento dessa tradição rabínica por meio das sinagogas e do Batei Midrash, o que significa Batei Midrash? Casa de estudos. Poxa, então as igrejas dominical, é uma cópia. Contribuíram para o estudo e interpretação tanto da tradição escrita, que é a Torá, quanto pela tradição oral, que é o Talmud. Tá lá, Mateus 23, 2 e 1 Coríntios 10, 4, tem isso. Olha que interessante. Mateus 23, 2 fala, na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Esse versículo usa parradez. Está em Mateus 23, 2. O que é parradez? Espera que eu vou te explicar. 10, 4, versículo 1 Coríntios 10, Paulo, beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Esse versículo usa um parradez. Paulo, aqui, ele usa trechos da tradição oral, porque eu já vi falar, porque não tem nada a ver a Talmud, não sei o que, é perigoso ler o Talmud. Perigoso se você não tem uma direção. Tanto quando você vai no judaísmo, eles falam que ele se apregou. Aquele que é uma coisa que eu discordo, porque uma mesma linha existem várias interpretações. E eu já vi
um profeta dentro da Talmud falar: aquele que estudar Talmud sem a presença do rabino terá, perdão, aquele que tentar achar a data do Mashiach terá seus ossos secos. O outro falou: aquele que calcular, benfeitoria terá, pois entenderá que o Mashiach chegou. São duas linhas de raciocínio. A Bíblia fala: assim como eu penso, assim é. Qual que eu penso? Eu penso que não tem problema eu descobrir. Eu penso que a graça de Deus, como eu já vi discussões entre arminiano, já deve ter visto, né? E calvinista. Qual que está certo? Assim como você pensa, assim é. A sua crença te dá liberdade para isso. Agora eu vou ficar brigando. Isso aí é vaidade. Vaidade. Tudo é vaidade. Quando eu vejo isso, eu acho interessante. É um aprendizado. Só que ele distancia mais da bênção de Deus, e eu vou te falar até o final. Isso tem nas 70 faces da Torá. Paulo aqui usa trechos, aqui no versículo anterior. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. Peraí, uma pedra que os seguia. E a pedra era Cristo. Latos, não tem uma pedra flutuante que seguia o povo na Bíblia escrita. Adivinha onde ela está? Essa pedra que seguiu os israelitas não está na Torá escrita, somente na Torá oral. Você pode encontrar ela. Meu Deus, então Paulo fala da tradição oral? Sim. Olha que outra. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Peraí, tem um problema nesse versículo aqui. Peraí, você está falando que qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Peraí, você está falando que as leis, os 10 mandamentos foi dado por anjos? Não tem isso na Bíblia. Fala que foi Deus. Isso aqui tá, ó. Paulo novamente fala algo que não se encontra na Torá escrita e só se sabe pela Torá oral, passada de tradição. Não está escrito. Ele fala que a Torá foi dada e ministrada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Peraí. Mas na nossa palavra, nossa Bíblia, fala na Torá que foi dado por Deus, mas não por anjos. E aqui fala que é por anjos. Paulo está errado. Não, ele usou a tradição oral. Mais uma vez, ele usou a Talmud. Por isso que temos que tomar muito cuidado. Antes de falar uma asneira, gente, já vi tanta gente falando asneira porque não estudou a palavra. Peraí, mas é porque veio por isso. Não. Tem um porquê. Porque foi um negócio da... Peraí, será que isso aí é um parradês? Tem vários versículos na sua Bíblia que você vai entender ele de várias formas. Tanto Jesus Cristo como os apóstolos se utilizavam da Torá oral e do parradês. Que parradês agora você vai... Uma aula aqui. Porém, tanto Jesus quanto Paulo tinham objeções graves em relação aos dogmas judaicos e farisaicos que iam contrários à Torá, à palavra de Deus, à Bíblia. Então Jesus ele foi contundente em relação a isso. Jesus ia para a sinagoga, porém não é um mandamento bíblico, porém ele foi, pois isso era de agrado de Deus. Olha aqui, Jesus, onde está na Bíblia que você tem obrigado a estar na sinagoga ou estar na igreja? Não tem. Tem que estar na presença de Deus. Peraí, na presença de Deus, não de homens. Mas a igreja tem uma importância muito grande. Porque se você está no meio de pessoas que apregoam a mesma linha de raciocínio, você sempre vai estar protegido. Um animal que anda sozinho, ele facilmente é abatido. Mas quando você está em conjunto, você está protegido. Você pode estar dentro do meio. Você tem um pastor para te proteger. Você tem pessoas para te proteger. E você tem Deus que protege o pastor. Agora você está entendendo. Então, mas é uma obrigação. Não é. Lamento dizer, eu sei que muitos pastores vão ficar com raiva disso, mas se você é pastor, você vai entender isso. Então a igreja é importante, sim. O método parradês de interpretação judaica da Torá não tem um início preciso atribuído a uma única pessoa ou data específica. Ele se desenvolveu ao longo de séculos, sendo resultado de um processo gradual e coletivo de exegese bíblica dentro do judaísmo rabínico.
Alguns pontos importantes sobre a origem e desenvolvimento do parradês. Raízes antigas. As diferentes abordagens que compõem o parradês, que é o Pshá, Remes, Drash e Sod, já estavam presentes nas discussões rabínicas desde os tempos talmúdicos. Só que não tinha essa sigla. No entanto, elas não eram sistematizadas sob o acróstimo ou acróstico parradês. Então, eles tinham no literal. Então é uma literal, e aí você vai entender que não usavam o acróstico. É como hoje em dia todo mundo usa acróstico. O método X, o método X10. Então, S10, sucesso 10. Ou D12, discípulos 12. Então, criam siglas para tudo hoje, acróstico para tudo. Então, aí eles colocaram isso para facilitar. O parradês. O que significa o parradês? É um acróstico. Acróstico é uma composição escrita em que são formadas palavras ou frases a partir das letras. É uma codificação. O prisioneiro usa muito bem isso. Como que? Me dá um exemplo, Lázaro. Está aqui. Sempre buscando novos desafios. Imagina, você recebe um texto desse. E aí, da sua namorada, do seu amigo, do seu pastor, e está aqui. Sempre buscando novos desafios. Unidos alcançaremos mais. Compaixão e determinação. Entusiasmo e paixão. Sabedoria e conhecimento. Solidariedade e amizade. Otimismo e perseverança. O que significa essa palavra? Está aqui, ó. Eu pego as últimas letras e leio ela. Eu posso criar isso também partindo de quê? Da segunda, e eu posso fazer uma cruzinha. Existem codificações na Bíblia. Lógico que essas codificações são, até hoje, há muito debate sobre isso. Mas isso aqui se chama um acróstico. Está escrito sucesso. Porque são as primeiras letras do que está escrito. A importância é o que você leu? Pode até ser, mas o importante está aqui. Nesse caso, se for uma codificação. E o acróstico, parradês, é a mesma coisa. E aqui a gente tem o parradês. O que significa o parradês? Lembra do pomar? Significa pomar. Então, aqui a gente já vai fazendo o quê? Olha que interessante isso aqui. Primeira linha, você já leu? A primeira coisa que você lê e você tem uma interpretação, você leu aquilo, a primeira coisa que você leu um texto uma vez. Você entendeu literal. Que, para quem estuda, é a forma superficial. Superficial não é que é uma coisa que má, é porque é aquela coisa que está mais aparente. Então, o Pshá é uma linguagem que aí ele começa com a letra P, tá lá, que é a letra P, que tá aqui, ó, de trás para frente. Tá lendo a letra P aqui? Então aqui, ó ela aqui, ó, letra P. Tá aqui, ó. Que aí, ela, Pshat. Então, esse é o primeiro nível de entendimento. Depois nós temos a letra A, que não tem vogal no hebraico, mas aqui para nosso entendimento de leitura. Depois tem a palavra Remes, que aí tá Resh, que é a palavra Resh, a letra Resh no hebraico. Tá aqui, ó, segunda, aqui, ó, bem aqui, a segunda. Resh, que é o estilo Remes. O que é o Remes? É indicações, são dicas, é uma alusão, uma alegoria, uma parábola. Comparação. Jesus usou muito Remes. Agora você entendeu. Mas ele foi muito mais que isso. Depois nós temos o Drash, que além do literal é associação. Ele é uma associação. É quando você começa... Peraí, tem um versículo aqui que fala sobre isso. Você está usando o Drash. Por mais que você não concorde com o parradês, você está fazendo isso e fica com essa lorotinha. Porque tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Peraí. Se você estiver estudando com alguém que começa a criar uma mística, olha agora o seu momento místico, cuidado que você vai descobrir coisas que nunca ninguém te contou e que você pode flutuar. Pera. Isso é mágica, isso é Harry Potter. Aqui a gente está falando da palavra de Deus. Ele não é brincadeira, ele é sério. Vamos lá? Então, Drash é além do literal. É uma associação. É quando você consegue enxergar coisas a mais dentro do texto. Vejo vários pastores que, ao pregar, eles usam muito o Drash, que se originou o nome Midrash. Agora você está entendendo. Que é uma questão. Que aí é o terceiro nível. Então, o primeiro nível foi o Pshá, depois tem o Remes, depois tem o Drash, que é o Dalet, que é a letra que está ali, ó.
E a última letra, aí tem um E. O E você não tem, é uma vogal. E aí tem o SOD, que é segredos. Aqui é onde se encontra a Kabbalah. O Sod tem aqui, tem também um pouco de Midrash também, uma questão. O Sod é um nível mais, é o último nível, é um nível de que você tem que estudar muito tempo para chegar nele. Aí as pessoas, ó, eu tô nesse daí. Será? Muitas vezes quando você fala algo que todo mundo já falou, provavelmente você tá ainda no Remes, você tá no Drash. Mas o Sod é além do normal, porque ele está no espiritual e ele consegue fazer o espelhamento. Por isso, quando você vê filmes que as pessoas estão com espelhos, que é uma outra dimensão, isso é uma cópia. Porque qual é a dimensão que é correta? A nossa ou a celestial? Lembrando que somos uma sombra. Então, Pardes é o pomar da Torá. Pichá. Esse é o primeiro nível de entendimento. Então, esse aqui é o primeiro. Você leu. Opa, então esse aqui é um pichá. O Remes. Esse é o segundo nível de entendimento. Alegoria é uma figura de linguagem que utiliza símbolos, metáforas, parábolas e comparações para representar ideias, conceitos ou qualidades abstratas de forma mais concreta e vívida. É como se a história ou a imagem nos convidasse a ler entre as entrelinhas para descobrir um significado mais profundo. Então, Remes, ele te gera uma curiosidade para ir para o nível maior. Então, é como se é uma criança que está andando, ele dá o primeiro passo e ele está andando. Quando ele cresce, ele vê uma escada. Então, ele vai querer ver o que tem lá em cima. E é uma escada, são 4 degraus. Aqui, uma criança, muitas vezes, não tem a tendência de chegar no quarto. Por quê? Porque o que ele quer está ali. Ó. Porque muitas vezes, quando ele chega no quarto, está muito além do que ele tem. Mas quando você se torna adulto, você quer ver o que está trancado naquela porta. Porque muitas vezes, o último nível é isso. Além de você chegar nele, tem várias portas. O Drash, além do literal, é uma associação. Esse é o terceiro estágio do entendimento. É o mais usado dos 4 níveis. É dela que vem a palavra Midrash, como eu falei anteriormente. É um método muito utilizado por Jesus e por Paulo. Drash é uma forma de exegese bíblica que busca encontrar significados mais profundos e múltiplas camadas de interpretações do texto. Interpretação do texto. Em resumo, ele é uma análise detalhada, que a gente está falando de Drash. Os rabinos e estudiosos judeus examinavam cada palavra, frase e história da Torá, buscando conexões e significados ocultos. Comparação. São feitas comparações entre diferentes passagens da Torá, da Bíblia, buscando encontrar temas recorrentes e paralelas, que estão juntos, que se conectam. Interpretações alegóricas. O Drash frequentemente utiliza a alegoria para encontrar significados simbólicos e espirituais nos textos. Aplicações práticas. Além de entender o texto em si, o Drash busca aplicar os ensinamentos da Torá à vida cotidiana e aos desafios da comunidade. Sod. Esse é o 4º estágio do entendimento, que é o nível místico da interpretação, onde se encontram os segredos ocultos. Essa palavra hebraica significa segredo ou mistérios, e representa o nível mais profundo e esotérico da exegese bíblica. O Sod é frequentemente associado a Kabbalah. Jesus usou a parábola das sementes para retratar esses 4 níveis de entendimento. Existe uma história, que eu não vou até aqui, que são 4 profetas, que é contado pelos judeus. E são 4 homens que entram. O primeiro morre, tem um que morre, tem um que fica louco, tem um que se desvia e só um que sai. E aí conta-se a história desses 4 homens, que eles se deslumbraram quando eles chegaram no Sod, no conhecimento máximo. São os 4 que chegaram a esse conhecimento. Tanto que Jesus é considerado justamente pelos judeus messiânicos, que Jesus ele é um daqueles que tinha completa acesso ao Sod.
Nem Paulo tinha. Olha o que Paulo tinha, perdão. Tem uns que falam que Paulo tinha, só que alguns messiânicos não concordam com as cartas de Paulo. Mas o judeu fala que Moisés teve acesso, Jacó teve acesso quando ele estava com os anjos subiram e desceram. Moshe teve acesso. São números. Jeremias teve acesso, Isaías teve acesso. Profetas que tiveram, Elias e Eliseu não teve acesso. Alguns dizem que Eliseu não teve acesso. Mas assim, lembrando que é linguagem de entendimentos. Quem sou eu para falar que eles chegaram nesse nível ou não? Aí uns falam que Eliseu sim, porque ele conseguiu ver anjos. Ele conseguiu ver o místico. Aí é o quê? São discussões entre rabinos. Lembra que eu te falei que cada coisa tem um entendimento? Nas 70 faces da Bíblia você vai entender isso. Não vai ser contado aqui agora. Então, exemplos de parradez no Novo Testamento, que é o tema disso aqui. E Jesus usou a parradez nas suas parábolas. Vamos lá? Mateus 13:31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é a maior do que as hortaliças. E se faz árvore de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. Primeira leitura, que é o que todo mundo faz, é o Pichá, que até hoje você leu dessa forma e entendeu dessa forma. Essa é a literal, é a mais superficial, é a primeira linha. A mostarda é uma planta de crescimento rápido e a colheita pode ser iniciada cerca de 30 a 40 dias após o plantio. Tá aí, ó. As folhas podem ser colhidas quando atingem cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento. Sua altura fica entre 1 a 3 metros de altura. Peraí, tá falando que é árvore. As sementes da mostarda têm cerca de 2 milímetros de diâmetro e tem cores que vão do branco, amarelo ao preto. Tá. Literalmente, o que você está falando para mim? Que olha como é a mostarda quando cresce. Mas não é uma árvore. Eu achava que era uma árvore grande. É o que todo mundo achou. Só que lembra que quando Jesus usou esse texto, haviam outros lá, haviam estudiosos farisaicos, pessoas que é da lei. E aqui ele estava pregando para quem? E agora vamos para o problema agora. Então você sempre ouviu essa parábola como se fosse, nossa, é uma árvore. Eu posso falar, sabe como que eu imaginava? Eu imaginava que, quando me contava essa coisa, gente, deve ser uma árvore bem grande, onde todas as aves ficam nela, deve ser linda, a menor semente fica grande, e não sei o quê. Vamos agora à realidade? Você cresceu, chegou até aqui agora você vai ser confrontado. É ruim quando a gente é confrontado, né? Isso aqui, ó. Primeira pergunta de ouro. Jesus errou quando disse que o grão de mostarda é a menor das sementes, pois acho que ele não conhecia de grãos que o pai criou. Peraí, Jesus errou feio. O tefe é só um dos grãos menores que a mostarda. É só um, tem vários. Como se resolve essa questão? Peraí. O grão de Jesus errou. Ele falou que é o menor. Tá lá no texto. Vamos lá no texto? Tá lá. Menor de todas as sementes. Jesus errou. Poxa, Jesus estava errado. Segundo problema. O pé de mostarda é pequeno e seus galhos são extremamente finos, o que torna impossível uma pequena, até um beija-flor, qualquer ave, uma codorninha construir seu ninho nela. Quem dera todas as aves. E o que está dizendo o texto lá? Olha aí lá. E se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se. Qualquer ave, até o urubu, até a águia. Então tem um problema aqui. Tem um problema matemático. Jesus errou feio. Terceira pergunta de ouro. Uma semente de mostarda
nunca se tornará uma árvore. Nunca se tornará uma árvore. Peraí, então esse texto não é o que a gente... Ele não é um pichá, como sempre acha. Ele não é literal. Ele tem algo a mais. Essa é uma das parábolas menos compreendidas e mais mal interpretadas que existe, pois ela faz parte do paradês. Jesus não estava falando literalmente nessa parábola, que nem os discípulos entenderam. Nem os discípulos entenderam. Espero que você entenda. Porque em parábolas, Jesus conseguiu explicar para todos os níveis de instrução possível. Até deu uma lapada àqueles que entendiam do nível místico mais elevado, que é o Sod. Só que aqui ele usou muito a Midrash. Porque o Sod aqui, quando alguém ficou crítico, só teve uma pessoa que provavelmente estava lá e entendeu o Sod. Foi justamente aquele que cedeu o seu lugar para Jesus ser enterrado. Gente, já começa... Uau! Só teve uma. Porque quem entendesse o que Jesus falou aqui, que é o Sod, que está lá no final que eu vou te explicar o que é a simbologia, está preparado para ver o que Jesus realmente falou? Está preparado? Vamos lá. Remes. Jesus sabiamente fez alusão a outros elementos aqui, porque aqui é indicações, dicas, alusão, alegoria. Então Jesus usou aqui um remes nessa parábola. O seu ensino era muito mais profundo do que imaginávamos, do que você já imaginou, do que eu imaginava. Jesus estava se referindo ao que ou a quem nessa parábola? Um judeu estudioso com toda certeza iria analisar esse texto. Um judeu iria, de qualquer jeito, entender isso aqui. Onde aparece o termo semente? Vamos lá agora? Nas Sagradas Escrituras. E se refere a quem? Que a palavra semente significa zera. Então, a palavra zera tem aqui uma codificação, uma gemátria, que eu não vou entrar em detalhes aqui, também que tem uma explicação muito interessante. Mas vamos lá. Semente é usado para descendência na Bíblia. E na maioria das vezes, a descendência de Abraão, o povo de Israel, Jacó. Então, Jesus aqui estava falando, então ele falou semente. Toda vez que a palavra semente, ela é usada, e a semente de Abraão, e a semente. Você vai ler a Bíblia, você vai ver que a palavra semente, ele é uma conotação à descendência de Abraão. Base bíblica. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Opa, Jesus deu uma outra lapada aqui. Então, para ter certeza que era ele, falou, é a menor de todas as sementes. Mas a mostarda, qual que é a simbologia da mostarda? Você vai ficar pasmo agora. Então aqui eu vou te colocar uma midrash aqui que ninguém te explicou ainda. Não vos teve, Senhor, afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Foi a mesma fala quando chegou para escolher Saul. Mas, Senhor, eu sou o menor do povo. Davi, explicitamente, era o menor dos irmãos. E até o menos aparente era o pastor, que era uma profissão que naquela época era digna, porém não era para no momento de guerra, sinal que ele não tinha aparentemente tanta força. Então, aqui novamente, o menor de todos os povos. Tá falando de novo aqui, ó, mostrando que aquele texto é Jesus retratando e falando. Jesus estava usando uma referência tanto à semente quanto aos menores. Então ele estava usando remes. Tem pronúncia que falam, eu já vi pessoas falando remes, e tem outros que falam remes. Aqui é remes. Eu coloquei o acento para ficar para um entendimento aportuguesado. Quem estudava profundamente as escrituras, como os fariseus, entenderam que Jesus estava falando em códigos com eles. Então essa parábola aqui foi um dos motivos que eles foram direto para Jesus. E poucas pessoas, quando tem judeus que se convertem, quando eles lêem esse texto, ele fala assim, peraí, tem alguma coisa a mais. Você acredita? Só que eles não explicitam isso. Por quê? Porque tem coisas tão profundas de uma raiz que eles aprendem que eles não ensinam para outras pessoas. Provavelmente, para quê? Para proteger. Para que você... eu entendo mais ou menos hoje
Característica, agora você está preparado? Isso aqui agora é um midrash, agora uma drash agora. Características da semente da mostarda. Sabor. Suave até, até extremamente picante. Dependendo do tipo de ingredientes utilizado na sua produção. O judeu, ele tem sabor, mas tudo depende do ambiente que ele está. Quando ele está num ambiente agradável, ele consegue prosperar. Tanto que eles são bastante prósperos. Você não usa calça leves, o jeans. Imagina, tira a letra S. Era um levita. Deus abençoe. Tem um estudo que fala que Steve Jobs, o pai dele era judeu. Tem o sócio, que tem um bilionário, ele foi adotado. A mãe dele era judia. Deus coloca pessoas escolhidas aonde ele quiser. Você não gosta da lâmpada, da energia que você usa hoje? Ah, mas a lâmpada foi Thomas Edison. Não. Hoje tem um Tesla, que ficou famoso. Nikola Tesla, o pai dele falou, na sua oração, um sacerdote falou, Senhor, que o meu filho seja a luz. Aí tem uma questão mística que no dia do nascimento estava tendo trovoada, relâmpagos, e isso pode ter sido... Gente, isso aí são histórias. A realidade é o que ele fez. Então, tem pessoas que criam questões místicas para valorizar algo que não precisa ser valorizado. Então, esses trovões no nascimento dele não tem importância nenhuma para mim. O que importa é que tem várias pessoas que nasceram em tempestade, em furacão, e dentro de guerra, e muitas vezes não fizeram nada. Textura. Então, o judeu, ele tem sabor. Então, olha a lapada. O que significa a mostarda? Textura. Pode variar, podendo ser cremosa, granulada ou até mesmo em pasta. Significa o quê? Eles têm textura. O judeu, ele tem uma textura. Ele é firme, ele não chega... Ele tem lugar que ele se faz amigo. Tem lugar que ele fica o quê? Ele fica mais granulado. Ele fica aqui, ó. Tem lugar que ele fica pastoso. Ele fala, opa, aqui eu tô em lugar ambiente. Esse é um pouco da cultura judaica. Cor. Aqui, gente, é fenomenal. Aqui eu tiro o chapéu porque pode variar do branco, amarelo, claro, ao marrom. Ou seja, não importa a cor. Você vai ver judeu hoje de cor pele escura. Tanto é que é um da simbologia dos piratas. Você que não sabe. Os piratas, eles colocavam a caveira, sabe por quê? Porque muitos negros eram pegos e com medo de ser escravo de novo, falaram, não, aqui você tem liberdade. Aí ele falou, por que você usa uma caveira? Porque a caveira é o nosso final. Depois que morremos, todos somos da mesma cor. Isso aí já dá um outro vídeo. Entendeu por que eu tenho que usar isso aqui? É muita informação na cabeça. Cor pode variar do branco, amarelo, claro, ao marrom escuro. Então você entendeu que é etnia. Não é a cor da sua pele. É a essência do seu espírito. Uau! Então, você segue a Deus? Acidez possui um leve toque ácido. Não mexe com ele tá ali, quietinho. Mas se você mexer, ó, eles não são de fazer guerra. Mas se fazem guerra, é obrigado a se proteger. Porque a palavra fala isso. Então, é um dos únicos momentos que pode se quebrar a lei é quando tá... Isso foi mudado, porque antigamente não era. Porque no sábado, eles usavam o sábado. Tanto que Jesus usou a cura, quando ele cura no sábado, ele estava dando uma lapada nos fariseus. Por quê? Porque era muita coisa assim. Gente, é pecado fazer o bem no sábado? Peraí, o sábado foi criado por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Essa é uma lapada que ela tem um solde muito mais profundo, que se você quiser qualquer dia desse, eu falo só sobre isso. E aí é nada do que você entendeu. Aí você vai ver que Jesus foi extremamente sábio. Mais do que você já sabia. Mais do que você já compreendeu. Então, eles são ácidos. Então, a acidez é aquela coisa. Não mexe comigo, você vai ficar tranquilo. Então, é característica da semente. O que Jesus está falando? Estou falando do meu povo. Para o meu povo. Só que eles não estão entendendo. Aí vem a drash, que é além do literal. Mateus 13:32. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. E crescida é a maior do que as hortaliças. E se faz árvore de modo que as aves do céu venham-se nos seus ramos. Bem, em que versículo encontramos a palavra árvore, ramos, aves e aninhar-se nos seus ramos? Tem algum lugar?
Então aqui a gente tem que entender, aqui a gente vai usar a Midrash, assim como eu já vi vários pastores, irmãos, amigos, que utilizam a Midrash sem saber que está usando a Midrash. Eu mesmo usava sem saber que estava usando. Então aqui, olha onde que vai. Aí está lá, Ezequiel 17:22. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a porta de um cedro e a plantarei no principal dos seus ramos. Cortarei o renovo mais tenro e plantarei sobre um monte alto e sublime. Gente, aqui já era uma profecia de Deus. No monte alto de Israel o plantarei e produzirá ramos, dará frutos e se fará cedro excelente. Debaixo dele habitarão animais de toda sorte e à sombra dos seus ramos se aninharão aves de todas as espécies. Então Jesus está usando esse termo. Saberão todos as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa. Aqui novamente falando do pequeno. Sequei a árvore verde e fiz reverder-se a seca. Eu, o Senhor, o disse e o fiz. Jesus pegou uma planta verdinha e secou ela. E qual foi a planta que ele fez, elevou, que era pequena? Você quer saber disso? É um sode. Então já fica aí uma pulguinha, porque tem um porquê. Eu falo um início, quando eu falo dos porcos. da fendadas. Depois você pesquisa lá que é muito legal. Que é que eu coloquei dos porcos, animais que fendidos e que ruminam. Tá lá uma pseudo início disso. Qual é a moral da história nesse caso? Aqui Jesus lembra que Deus cumpriu todas as suas promessas a Israel. Ele fez o pequeno aparecer e o gigante cair. Forte isso. E não uma vez só, mas várias. Jesus estava repetindo o que Jeremias havia proferido, mas ninguém quis ouvir. O profeta chorão. Mas ali não era o Ezequiel? Sim, mas Jesus aqui estava mostrando que Jeremias também havia dito isso. Essa era uma parábola de esperança para os judeus. Porém, quem absorveu foi justamente quem possuía menos instrução e conhecimento das Escrituras, mas que tinha muita fé em Jesus. Concorda comigo? Naquele momento, todo mundo, quando você está... Eu digo que o seu coração, ele faz com que a palavra que você ouve seja mudada. Então, muito cuidado. Aqui Jesus, mesmo sendo desacreditado pelo seu povo, deixou claro que essa promessa ainda vai se realizar. Gente, ele confirmou as palavras do profeta Ezequiel. A palavra Israel era a extensão do reino de Deus aqui na terra. Lembra dos 12? Porque isso aqui é uma profecia adâmica, que se consta no Talmud, na tradição oral, que fala que aquele que tiver 12 filhos, 12 tribos, terá o governo celestial aqui na terra. E Jesus fala, onde 2 ou mais, onde estiver, lá estarei. Jesus, ele diminuiu, mostrou que estava tão difícil ter 12 hoje, que ele colocou, e ele provou que era possível ter 12, porque ele teve 12. E que mesmo tendo 12 em um, cometeu suicídio, colocou-se outro no lugar. Sode. Nossa, tem sode nessa palavra? Tem. E qual é o segredo dessa passagem? Você esperou até aqui agora. Vamos lá. Jesus deu alusão aos dias de glória de Israel. Lembra que só teve uma pessoa que provavelmente ouviu ele falando isso. Os demais, que não tinham sode como entendimento, que ainda não chegaram ao nível máximo, julgaram ele. Detalhe. Não dos dias passados, mas sim dos dias que virão. Jesus já estava profetizando para o seu povo. Então, os judeus vão ter algo aqui muito além disso. Jesus estava fazendo uma profecia e não uma simples parábola. Jesus estava confirmando as palavras de Abraão, quando ele disse: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te agradecerei o nome, se tu uma bênção. Deus aqui falou que vai engrandecer o nome dele, então ele vai confirmar. Isaías 2:2 fala que nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros,
e para ele afluirão todos os povos. Opa! Onde é que está mesmo todos? O cristianismo, o islamismo, o judaísmo? Ah! Afluirão todos os povos. Qual o lugar onde tem mais guerra, mais diversificação de entendimento, e que muitas vezes as pessoas não usam o parradês como linguagem de entendimento para não julgar o próximo? É porque é a forma que ele entendeu. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Peraí. De onde veio a palavra de Deus? Saiu de onde? Onde é a fonte? O judeu usa isso aqui como quem diz assim, e eu acho isso inteligente, porque a palavra do Torá vai ser dita e vai sair daqui de Jerusalém. Mas o que impede? É a palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus, uma das coisas que eu acho muito interessante no cristianismo, mediante várias coisas que eu discordo, no sentido de, que era forçado, matava as pessoas na Inquisição, isso aí, gente, longe de mim. Mas, porém, uma coisa que a gente tem que dar a mão à palmatória. Eles viajavam para fazer índios, pessoas com coração realmente de Deus, para falar a palavra. E muitos morreram tentando falar a palavra. Eram pessoas justas de coração. Então essas pessoas a gente tem que respeitá-las. Só que o judaísmo, ele tem eu falo isso com prioridade porque para você ser aceito por um rabino, vou falar aqui, você tem que ter entre 2 e 3 anos estando com ele e ele quem escolhe. Você escolhe o rabino. Jesus fez o contrário. Jesus foi lá e escolheu os seus. Para falar, não, vou fazer o contrário. Vou fazer da forma, porque eu posso escolher. Ele não foi escolhido. Então, muitas vezes a pessoa fica olhando e muitas vezes o rabino também escolhe, passou a se escolher depois de um tempo. E aí ele vai falar se vai ou se você serve ou não para ser o discípulo dele. Só que é um pseudo-idolatrismo, que você fica no pé do rabino e aí ele não apregou para todo mundo. E até eu respeito o judeu porque ele não faz também umas coisas que eu também discordo. Exemplo, uma pessoa cristã vai lá dentro da igreja. Imagina, um judeu ir lá dentro da igreja falar que Jesus é errado. Concorda que ele está errado? Agora imagina, você vai lá dentro do culto judaico e falar que eles estão errados. Também não acho isso de uma ignorância tamanha, porque a pessoa não tem um entendimento de respeito religioso. Então, essa é a minha linha de pensamento. Eu já vi, que absurdo, a pessoa está sendo humilhada. Não, ela procurou. Se você é igual um cristão, uma pessoa que foi lá tentar converter um leão, ele foi mordido pelo leão. A culpa é do leão? Não. A culpa é da pessoa que usou, não tentarás o Senhor seu Deus. Jesus te ensina isso. Então, portai-vos com sabedoria com os que estão de fora. Isso é para todas as linhas. Você tem que ser sábio. Ninguém conquista nada na força. Para você entender uma coisa muito forte, existe uma igreja que foi construída, todas as igrejas construídas em guerra, em Jerusalém, foram derrubadas depois. Mas tem uma igreja que até hoje estava viva lá, porque, se eu não me engano, foi de Santo Agostinho. Ele chegou e falou assim: eu só peço que não derrube, que aqui foi construído pelo amor. E aí, na época, o islamismo não destruiu ela. Por quê? Porque ele chegou com todo respeito falando para o sultão. E aí ele falou: não destruiu porque ele teve educação. E eu vi algo nele de Alá. Essas são histórias, mas é muito interessante. Por quê? Tudo que é feito na guerra, o outro vai e destrói. Tudo que é feito na vaidade, o outro vai lá e destrói. Gente, eu fui para Holanda. Gente, igrejas magníficas viraram bares, boate. Gente, me doeu o coração muito grande. Aí eu falei assim, gente, isso aqui foi construído com a força. Mas será? Aí depois Deus falou, será que não foi feito pela vaidade? Porque lá estava a igreja construída por fulano. Peraí. A arca é de Noé. Eu entendo.
Mas a gente tem que entender que mais do que construções, muitas vezes, são as pessoas. Você, amado irmão, tem mais importância do que muitas coisas. Isso a gente tem que entender. Parradez. Então, resumindo, que é o literal, que Jesus usou nessa aqui, superficial. Depois tem o remes, que é uma alusão. Tem o draste, que é um pouco além do literal. E tem o sod, que é o segredo. E dentro desse texto existem mais códigos que conseguimos extrair usando a gemátria. Só que aí a gente tem que entender. Aqui é um novo, o próximo que você vai ver lá, que está escrito as 70 faces da Bíblia. Esse aqui é forte. Se esse aqui você gostou desse, você vai gostar mais desse daqui agora. Você vai entender agora. Aqui ele vai te mostrando o caminho para você ter uma compreensão sobre o seu próximo, sem o julgamento. Então, se você ouvir alguma pessoa que pregou alguma coisa que não condiz com aquilo que você entende, respeita, porque não é para você, mas pode estar ajudando outro que está iniciando nela. E iremos finalizar. Se você chegou até aqui, manda um oi, se inscreva e fala o que você achou desse vídeo, porque ele mostrou nesse vídeo qual que é a moral da história. A grande moral que Jesus aqui, nessa passagem, ele usou parradez. E o literal, quando você confronta ele, você fala, Jesus errou. Não é menor semente. Mas quando você estuda ele na plenitude, você fala, uau, e tem muito mais. Esse versículo tem 70 formas de ser entendido. Dentro de cada nível tem várias formas. Dentro de cada nível você coloca outros níveis, formas de entendimento. Dentro de cada nível você ainda tem o que é o fator emocional de cada tempo, que é o que eu vou falar no próximo vídeo. Então, muito cuidado quando você vê algo que você não concorda, você fala, não concordo. Você tem que entender que pode ser cultural. Então a gente vai pro próximo, na semana que vem, você vai ver o próximo vídeo. Você vai gostar e creio que você vai entender o que significa as 70 faces da Bíblia. Garanto! Então até o próximo. E se você gostou, dá um joinha e coloca o sinalzinho. Tá?